fala em planejamento tributário, eu costumo sempre frisar que planejamento tributário é, antes de tudo, e mais nada do que um planejamento. Planejamento tributário é quando o empresário ele para, pensa, olha para o seu negócio, identifica onde que ele quer chegar realizando os seus negócios jurídicos, identifica a carga tributária que ele vai se sujeitar. Ele para, planeja um negócio jurídico alternativo, diverso daquele negócio jurídico original, que lhe propicia aquele mesmo resultado que ele busca na sua vida, no seu negócio, mas com um efeito de redução ou não pagamento de tributo. Planejamento tributário não é nada mais e nada menos do que isso. É planejamento, é um pensar, é um conhecer o seu negócio e estruturá-lo de uma forma mais vantajosa do que aquele negócio não planejado. O que seria o negócio jurídico original, tributado segundo a sua base normal de tributação. Isso é o planejamento tributário. É negócio jurídico alternativo. É, ao invés de fazer um negócio A para chegar a um determinado resultado, eu realizo um negócio B que me propicia o mesmo resultado na minha vida com uma carga tributária menor. O que a gente não aceita no âmbito da jurisprudência do CARF é que eu diga que fiz um negócio B e faço um negócio A. O que não se aceita hoje na jurisprudência do CARF é a divergência entre o negócio apresentado, segundo a sua forma, e a realidade do negócio feito. Concordo plenamente com o professor Paulo Aires, isso não tem nada a ver com intenção negocial, isso não tem nada a ver com um aspecto moral de obrigação de pagar tributos, isso não tem, no meu entendimento, uma questão relacionada a ativismo da capacidade contributiva, tem com realidade. Qual foi o negócio realizado pelo contribuinte? O professor Paulo de Barros Carvalho, dentro da sua teoria, estrutura de forma bastante clara o fenômeno da incidência. Existem os eventos que ocorrem no mundo fenomênico, por assim dito, que são captados e tomados como elementos que darão nascimento à relação jurídico-tributária. Para tanto, a norma descreve uma hipótese de incidência teórica e ela descreve o mandamento onde estão localizados os elementos da norma de tributação. Muito bem, como funciona a incidência tributária? O direito olha para a realidade, olha para o mundo fenomênico, identifica que no mundo fenomênico ocorreu um evento que se encaixa de acordo com aquela descrição hipotética constante da norma. O fato jurídico tributável, ele nada mais é do que, a partir dos elementos de prova captados dos eventos ocorridos no mundo, vertê-lo em linguagem competente, linguagem jurídica, juridicizando aquele fato, e fazendo, por consequência, nascer a relação jurídico-profissional entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. O que eu pergunto é o seguinte: nesse fenômeno da incidência, quando o direito olha para os eventos, quando o direito verte em linguagem competente os eventos em fatos jurídicos que darão nascimento à obrigação tributária, essa incidência se dá pelo nome que se deu no contrato? Pela forma que se deu no contrato? Pela forma que se deu no negócio? Ou se dá pela realidade do negócio? É a ficção ou é a vida? O direito tributário, segundo a jurisprudência, que eu concordo, ela se desenvolveu a partir de 2006, 2008, no âmbito da jurisprudência administrativa, passou a olhar para o negócio jurídico realizado pelo contribuinte, segundo o negócio jurídico realizado pelo contribuinte. O que foi feito? Qual é aquele negócio? Aquele negócio é simplesmente aquela forma que se apresentou?
Ou o negócio é a realidade, é a vivência, são os riscos assumidos e vividos no curso daquele negócio jurídico, no curso daquele contrato? A jurisprudência, com vários nomes, aí eu concordo, existe uma insuficiência teórica nessa formatação de fundamentos. Ela passou a identificar o que é o negócio real para tomar o negócio real como fato jurídico tributável. E, de fato, antes de 2006, observava-se o quê? Apenas a forma. Antes de 2006, acreditava-se na estrutura apresentada segundo a sua forma, e não segundo a sua materialidade, a sua essência, a sua causalidade. Vou falar rapidamente aqui sobre 3 casos de planejamento tributário em que a gente pode observar isso de uma maneira bastante clara. Primeiro caso, caso de separo. O que é o caso de separo? É quando eu, ao invés de vender uma empresa, eu admito um sócio e, posteriormente, saio com o capital nele investido. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar num caso no conselho, o caso Klabin, que assim ficou conhecido. Klabin, em determinado ano, estava com um problema de liquidez. Como tem ações na Bolsa, foi determinado pela CVM que ela resolvesse o problema de liquidez dela. O que a Klabin respondeu à CVM? Irei vender a minha unidade industrial de Guaíba, no Rio Grande do Sul. A partir disso, a Klabin constituiu uma SA chamada RioCel, integralizou o capital social da RioCel com os imóveis da unidade industrial de Guaíba, emitiu debêntures que foram subscritas e integralizadas pela Klabin com dação e pagamento dos bens móveis, direitos e obrigações da unidade industrial de Guaíba, pelo que toda a unidade industrial de Guaíba passou a estar dentro da RioCel. Em sequência, converteu as debêntures em ações ordinárias da própria empresa. Celebrou um contrato com a Aracruz Celulose e Papel, pelo qual dava direito de preferência no caso de subscrição, no caso de emissão de novas ações da RioCel, para que a Aracruz tivesse direito de subscrever e integralizar essas novas ações. Em sequência, foram emitidas novas ações da Klabin, todas elas subscritas e integralizadas em dinheiro pela Aracruz. E em sequência, a RioCel resgatou as ações detidas pela Klabin, pagando em dinheiro, o dinheiro que tinha sido recebido da Aracruz, e a Klabin não ofereceu esse rendimento de tributação, tendo em vista uma isenção específica de ganho de capital em caso de resgate de ações da própria empresa junto aos seus acionistas. Eu te pergunto o seguinte: o que foi feito num caso como esse? Foi feita uma venda. Foi feito o que a Klabin falou que ia fazer e fez. Vendeu a unidade industrial de Guaíba. Existe alguma ilegalidade em qualquer um desses passos, desses steps éticos que foram realizados? Não. Posso constituir empresa? Posso. Posso integralizar capital mediante dação e pagamento? Posso. Posso emitir debêntures? Sim. Posso celebrar contrato de direito de preferência no caso de emissão e subscrição de novas ações? Não tem problema nenhum. Tudo formal, registrado, ilicitamente não tem ilícito de per si nenhuma dessas fases. Mas qual é o fato jurídico a partir, olhando para esse mundo fenomênico, olhando para essas relações, o que o direito tributário vê? O direito tributário vê uma venda. Porque o que foi feito foi uma venda. Então se tributa como venda. É isso que a jurisprudência segue hoje no âmbito do Conselho. Incorporação às avessas. Não menos diferente. Existe uma vedação a que a empresa incorporada com prejuízo, que esses prejuízos sejam aproveitados pela incorporadora. O que se identifica então muitas vezes? A empresa com prejuízo incorporando a empresa superavitária para que se mantenha posteriormente a direção da empresa junto com os que foram incorporados, digamos assim. O que eu preciso buscar num caso como esse?
a realidade. Realmente a empresa ela tinha prejuízo, mas ela era superavitária, ela realmente, patrimonialmente superavitária, ela realmente conseguiu incorporar, ela realmente incorporou a outra. Eu aceito simplesmente porque no papel se assinou que era a empresa A que estava incorporando a B? Ou eu vou à realidade para saber quem está incorporando quem? Para saber se pode ou não se aproveitar o prejuízo? Eu vou à realidade. E de acordo com o que eu identifico pela realidade negocial, eu atribuo os respectivos efeitos tributários. Temos sofrido no âmbito do Conselho severas críticas das mais abalizadas acerca de uma certa insegurança jurídica que esses posicionamentos têm causado. E faço até uma meia-culpa, essa ausência de estabilidade quanto aos critérios para a reclassificação dos negócios jurídicos, talvez seja a grande causa dessa instabilidade jurídica. É intenção negocial? Não é? É abuso de direito? Não é? Abuso de forma? É substância sobre a forma? Mas no bojo de todas essas decisões, o elemento comum que todas essas decisões possuem é justamente buscar a realidade negocial. Um terceiro caso que eu gostaria de comentar brevemente refere-se à dedutibilidade dos ágios. E quando se fala em ágio, nós entramos numa seara extremamente delicada. Por quê? Tradicionalmente, coloca-se na vala comum o tratamento de ágio como se todos os casos fossem iguais. Sendo que, na verdade, existem, no mínimo, 7 tipos de ágio diferentes em julgamento no âmbito do Conselho, cada qual com uma linha de entendimento, de certa forma, pacificada. Recentemente surgiu um 8º caso de dedutibilidade de ágio, diverso dos outros 7º que nós já vimos tratando. Se você tratar casos de ágio todos como se fossem a mesma coisa, caímos em certos perigos que geralmente geram insegurança jurídica, como a imprensa, diante do caso Gerdau, alardear que agora o Conselho aceita a dedutibilidade de ágio. Calma lá, não é bem assim. É necessário saber qual é aquele caso. Aquele caso é representativo de uma controvérsia eventualmente para um outro caso? São todos iguais? Qual foi a discussão travada no âmbito daquela decisão específica? Viver é muito perigoso, já dizia Guimarães Rosa. Se o contribuinte não quer correr o risco em realizar, em buscar aquele negócio jurídico alternativo que lhe propicia a redução ou não pagamento de tributo, a única alternativa que ele tem totalmente sem risco é pagar o tributo. A partir do momento em que ele busca o negócio jurídico alternativo, ele tem que cuidar para que ele realmente realize o negócio jurídico alternativo. Que ele realmente execute o seu planejamento tributário. Não basta planejar, é necessário viver aquilo que foi planejado, é necessário fazer aquilo que foi pensado. Nós tivemos um caso interessantíssimo, Tempo Automóveis, um grupo de Campinas, em que eles fizeram um planejamento tributário fantástico. Era uma concessionária de veículos. E as concessionárias de veículos, elas ganham intermediação financeira nos financiamentos que elas propiciam dos veículos 0 km que elas vendem. Então você entra no concessionário de veículos e fala: quero comprar um carro, temos juros baixíssimos, não quero pagar à vista. Não, mas esses juros são excelentes. Por quê? Porque os concessionários têm uma remuneração. Como esse grupo era um grupo Arcel, ele detinha 5 concessionárias de veículos. Esse grupo chegou para os bancos e disseram: olha, aumenta o meu percentual na minha intermediação financeira, que eu vou colocar 5 concessionárias no seu banco. Intenção negocial, perfeita. Existe intenção negocial? Claro, vai ter uma remuneração maior do que eu tinha. Então, a Hold, detentora do grupo, mudou seu objeto social para também realizar a intermediação financeira. E
passou a receber as intermediações, os valores de intermediação financeira pagos pelas instituições financeiras. A holding no lucro presumido e as concessionárias no lucro real. Primeira coisa que se pergunta, é possível a segregação dessas duas atividades? Por que não? Vender veículo é diferente de intermediar financeiramente, mesmo porque eu posso comprar o veículo financiado e não usar o banco indicado pela concessionária. Totalmente segregado, não tem problema nenhum. Planejamento tributário bem pensado, bem feito, com intenção negocial. Como eu disse, não adoto intenção negocial, mas estava presente a intenção negocial ainda para quem adota. Mas na hora que você fosse olhar como foi executada essa intermediação financeira, quem é que reunia a documentação para mandar para o banco? Funcionário da concessionária. Quem é que colhia todas as assinaturas, fazia análise dessa documentação toda? Funcionários da concessionária. Existia algum funcionário na holding? Não. A holding não tinha nenhum funcionário. Os vendedores dos veículos que conseguiam trazer o financiamento tinham participação na intermediação financeira. Quem é que estava realizando a intermediação financeira? Era a holding que assinou o contrato ou era a concessionária? Quem incorria no custo, na vivência do contrato? A concessionária. Existe um princípio contábil que eu não posso separar receita de despesa e custo na mesma atividade. Eu não posso jogar custo e despesa na empresa do lucro presumido e receita na empresa do lucro real e a receita na empresa do lucro presumido. A quem compete aquela receita? A quem executou o contrato? Veja, um caso interessantíssimo. O planejamento tributário era possível, bem bolado, mas ele não foi vivido. Ele não foi real. E diante da ausência, entrou a divergência entre a forma e a realidade, a tributação se dá pela realidade. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, em 1991, protagonizou um filme chamado Green Card, Passaporte para o Amor. Ele era um francês que queria mudar para os Estados Unidos e queria o visto permanente, o Green Card nos Estados Unidos. O que ele faz então? Ele casa-se com uma norte-americana. Casa-se no papel. E ele passa a ser objeto de uma investigação da polícia de imigração para saber se o casamento dele era real ou não. Porque se não fosse, ele seria deportado para os Estados Unidos. O direito busca a realidade do negócio. No caso do negócio jurídico aqui, era um casamento. Gérard Depardieu renunciou à cidadania francesa, naturalizou-se russo e mudou-se para áreas remotas daquele país, onde hoje ele possui um restaurante, para fugir à tributação do governo francês. E vive a sua realidade. Por essa realidade, ele é tributado. Entre a ficção e a realidade, a vida, eu fico com a vida.